Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da palavra de Deus para a reflexão. Encontramos hoje no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 12, o versículo 6. Assim está escrito: Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Estas palavras de Jesus foram ditas na oportunidade em que ele passou com os seus discípulos pelas searas num dia de sábado, e os discípulos, tendo fome, começaram a colher as espigas e a comer. E logo apareceram então os fariseus que, ao verem isto, questionaram a Jesus por que eles faziam isto num dia de sábado, coisa que para eles não era lícito. E Jesus então perguntou a eles se eles tinham lido o que fez Davi também, quando teve fome, ele e os que com ele estavam, quando numa oportunidade ele entrou na casa de Deus e comeram dos pães da proposição, que não era lícito a eles comer, mas em razão da fome, eles o comeram. E Jesus então volta-se a eles e diz o seguinte: não tendes lido na lei que no sábado os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Então, por que essa perseguição a Jesus e aos seus discípulos? Jesus mostrou a eles que ele é o Senhor do sábado, de que o sábado, não, o homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. E então dá a seguinte expressão, dizendo a eles que ali está quem é maior do que o templo. Ele disse: aqui está quem é maior do que o templo. Quem é maior que o templo? Evidentemente, é o Senhor Jesus. Ele mostrou diante daqueles fariseus que a reprimenda deles não tinham razão de ser, porque ali estava quem é Senhor do sábado, quem é aquele que governa e comanda todas as coisas, mas eles ficaram sabendo que eles valorizavam muito o templo, a sua estrutura, os seus materiais. O templo para eles era algo sagrado. No entanto, Jesus era rejeitado e desprezado, mas o templo sem Jesus não tem razão de ser. Ele perde todo o valor e a sua significância. O valor do templo está em quem ocupa aquele templo. Quem é o principal? E o principal é Jesus. Então, Jesus é maior que o templo. E as pessoas, às vezes, ainda em nossos dias, procuram dar tanto valor a templo, a estrutura, a materiais, de que tudo ali é feito, e esquecem-se do Senhor Jesus. E quantas vezes fazem-se festas, adornam-se os templos, procuram fazer tudo da melhor maneira que sabem e esquecem-se de convidar Jesus para aquela festa. Jesus é o único que está ausente. Então, qual é o valor daquela festa? Qual é o valor daquele culto? Se Jesus não pode estar presente entre eles, nenhum. Negativo. Se torna uma reunião inútil, a semelhança do que os fariseus faziam. Eles queriam fazer prevalecer pela tradição dos homens, invalidando assim a palavra de Deus. Mas Jesus colocou-os no seu devido lugar quando eles vieram a questionar, e Jesus então disse: está aqui quem é maior do que o templo. O templo pode ser suntuoso, pode ser belo, pode ser caríssimo, folhado a ouro. No entanto, Jesus continuará sendo sempre maior do que o templo. Mas Jesus não é somente maior do que o templo. A propósito, neste capítulo 2, nós vamos encontrar outras expressões de Jesus que as pessoas às vezes querem colocar em dificuldade. Jesus deixou de maneira clara qual é o seu papel, qual é o seu lugar, porque ele sabe de onde veio, sabe para onde voltou, e ele é Senhor de tudo e de todos. Nesse mesmo capítulo 12, no versículo 41, diz-nos assim:
Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Ele falando sobre a dureza de coração das pessoas e fazendo menção aos ninivitas, que Jonas, quando foi pregar a eles se arrependeram, eles se converteram, mas que esta geração seria condenada porque não tem demonstrado nela o arrependimento. Finalizando, Jesus disse: e eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Se é mais, é maior. Então Jesus também é maior do que Jonas. E, portanto, aqui está de maneira clara: os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. O povo, às vezes, endurece o coração com a pregação de Jesus, mas Jesus disse a eles que ele é maior do que Jonas. Assim também, no versículo 42, quando a rainha do meio-dia, que foi diante de Salomão, ela se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, que é a rainha de Sabá, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ela ficou encantada com a sabedoria de Salomão. Mas não era a sabedoria de Salomão, era a sabedoria de Deus na vida de Salomão. No entanto, Jesus disse que ela se levantará para condenar esta geração incrédula. E termina dizendo: e eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Jesus, então, mostrou-se aqui que Salomão tem o seu lugar na história. No entanto, Jesus vai muito além, ele é maior do que Salomão. E não fica somente aí. Quando nós observamos o Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 5 e no versículo 36, está escrito assim: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. O próprio João Batista, quando alguém quis questioná-lo, que os discípulos de Jesus estavam batizando, João afirmou categoricamente, dizendo: convém que ele cresça e que eu diminua. Jesus aqui está dizendo que o seu testemunho é maior do que o testemunho de João. Portanto, Jesus é maior do que João Batista. Quando vamos ao capítulo 8 deste evangelho escrito por João, o versículo de número 58, quando ocorreu lá o impasse com os judeus, Jesus começando a falar com eles, e eles o interpelando e querendo fazer maldade com Jesus, Jesus disse que eles não eram filho de Abraão, porque Abraão nunca se levantou contra ele. Pelo contrário, o reconheceu. Eles, então, estavam se declarando filhos de Satanás, filhos do diabo. Mas o que Jesus observa, que ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E eles disseram: ainda não tens 50 anos, e como diz que viste Abraão? Então Jesus disse que antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus é maior do que Abraão. Abraão é o pai da fé, é o testemunho, é o patriarca que foi escolhido por Deus para dar início à nação de Israel. No entanto, o Senhor Jesus é maior e é melhor do que Abraão. Portanto, Jesus é maior que o templo, Jesus é maior que Jonas, Jesus é maior que Salomão, Jesus é maior que João Batista, Jesus é maior que Abraão. Quando vamos à Epístola aos Hebreus, no capítulo 1 e o versículo de número 4, está escrito as seguintes palavras. Hebreus 1 e 4. Feito mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. 5. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho.
Então nós vemos aqui que diz-nos a palavra de Deus que ele foi feito mais excelente do que os anjos. Então Jesus é maior do que os anjos, e os anjos lhe prestam adoração. Os anjos o adoram, o bendizem e o glorificam. Então, Jesus é maior do que os anjos. Ainda nesta mesma epístola, no capítulo 3, o versículo 3, quando faz a referência a Moisés, está escrito assim: porque ele foi tido por digno, sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés e toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem sobre aquele que a edificou. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa, como servo, mas Cristo como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Então, disso depreende-se que Jesus é maior do que Moisés. Assim também, no capítulo 8 e o versículo 6, quando se trata do ministro, está dito assim, 8 e 6. Mas agora alcançou ele ministério mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Então Jesus é maior do que os sacerdotes. Jesus é maior do que os sacrifícios. Jesus é maior que a lei. Jesus é maior que tudo e que todos. Portanto, isto prova que Jesus continua sendo maior. Capítulo 9, dos versículos 11 a 14, está escrito que o sacrifício de Jesus foi maior do que o sacrifício de animais que era oferecido dia a dia. E ele tornou-se, então, mediador de um novo testamento, não mais com base em sangue de animais, mas com o seu próprio sangue. Então Jesus sempre se mostra o maior. E a Escritura afirma este lugar, essa posição que foi dada a Jesus. O próprio Deus, quando Jesus veio a esta terra, assumiu o lugar da humanidade e realizou a obra da redenção, a Escritura afirma-nos que Deus deu a ele um nome soberano, um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ora, se todos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra haverão de dobrar os joelhos diante do Senhor Jesus e confessá-lo como Senhor, para a glória de Deus Pai, isto leva-nos a entender que Jesus é maior. E ele é maior que tudo, ele é maior que todos. Portanto, a ele glória, honra, louvor, poder, adoração e majestade. Este é o Jesus a quem servimos, a quem adoramos. Ele é maior. Não há ninguém que se compare a ele. Ele é incomparavelmente melhor. Jesus, o Filho de Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e a ele que servimos, é a ele que adoramos e bendizemos por todos os dias da nossa vida. Pense, reflita sobre isto, e ninguém tem o legado para ocupar o lugar de Cristo. Ele continua e continuará para sempre sendo maior. Querendo Deus, amanhã retornaremos.